Olá, boa noite! Vamos lá, vamos começar a nossa live de Tira Dúvidas. E aí, quem é que está aqui conosco hoje? Vamos ver a Maria Boa Elildes. noite. Boa noite! Boa noite, Maria Elildes. E quem mais está aqui conosco hoje? Vamos lá, porque hoje estamos aqui, eu e a Andriele, para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre a primeira aula que foi liberada ontem. A primeira pergunta, Valéria Santos. Quero saber sobre a tensão da máquina. Quanto maior o número, é maior a tensão ou não? Andriele? A tensão da máquina vai depender do fabricante. Provavelmente no manual da sua máquina vai ter lá todas as configurações que fazem com que a máquina rode, que ela borde perfeitamente. Então, o ideal é você dar uma olhadinha no manual dela. Se ela não veio com o manual impresso, você consegue baixar esses manuais. No próprio Google, você consegue baixar o PDF, deve ter o PDF, para dar uma olhadinha nessas configurações, tá? Inclusive, atualmente as máquinas, né, elas não vêm mais com aqueles manuais, né, que antes vinham quase um livro. Então, hoje já não vem mais isso. Por quê? Porque como elas têm muitas atualizações, os manuais começaram a ficar desatualizados. Então, a maioria dos fabricantes, quando você entra no site deles, eles têm lá o manual para a máquina e a atualização delas. Então, o manual de máquina, minha gente, é a mesma coisa que bula para remédio. Muita gente compra o remédio, mas sequer lê a bula, né? Então não sabe quais são as contraindicações, quais são as indicações, qual a posologia, para quem realmente é dedicado àquele remédio. A máquina é a mesma coisa. Quando você compra uma máquina, é fundamental que você procure ler o manual dela, porque cada máquina ela tem uma especificação, ela tem uma velocidade, e cada fabricante dedicou horas e horas e horas para fazer esse manual, para poder dar a você todos os detalhes, para você extrair o máximo da máquina que você adquiriu. Então, cada máquina tem sua particularidade. Da mesma forma que os dedos das nossas mãos, nenhum é igual. Da mesma forma que, Andriele, põe tua mão aí. Da mesma forma que a mão de Andriele não é igual à minha. Então, a mesma coisa são os fabricantes. A mesma coisa são as máquinas de bordar. Cada uma tem uma especificação e uma forma de utilizar. Tá bem, Valéria? Conseguimos responder para você? Deixa eu ver aqui a Sheila. Sou iniciante, então tudo é novo para mim. Vou aprender com vocês tudo sobre bordado. Vai sim, Sheila, e vamos decolar juntas. Isso aqui, essa semana, é só o começo da virada para você viver de bordados e para você faturar todos os meses com bordado e dominar os segredos das matrizes perfeitas. Olha a Esté aqui, seja bem-vinda, Esté. A Elisângela também, seja bem-vinda, Elisângela. Seja bem-vinda, Maria do Socorro. Deixa eu ver aqui, olha aqui a Fran. Assisti, gostei muito das dicas, queria muito colocar em prática. Falta máquina, porque parceria aqui não dá certo, como você propôs no vídeo. Olha, Fran, isso é o que você pensa, hein? Sempre tem alguém que está precisando fazer uma parceria. Eu recomendo que você amplie o seu olhar para as oportunidades e para as pessoas que trabalham com bordado ou que tenham máquina de bordar. E isso você vai saber você conversando com uma pessoa, você perguntando, né? Você falando, inclusive, em grupos de WhatsApp. Quanto mais você procurar conhecer as pessoas que trabalham com bordado aí na sua região, pode ter certeza, vai ter alguém que vai precisar fazer essa parceria. Principalmente aquelas pessoas que têm máquina de bordar e só faz o básico, que é o quê? Iniciais e nomes, coisa bem básica e simples. E máquina de bordar é para você fazer tudo, dá para você fazer tudo, não somente o feijão com arroz. E o que é o feijão
feijão com arroz? Iniciais e nomes. Iniciais e nomes. E usando só o que tem na memória da máquina. Não é isso, André? Isso. Aqui a gente já mistura até os desenhos. Tem cliente que chega com uma imagem de uma boneca, com 2 imagens de uma boneca, por exemplo, e quer colocar a cabeça, o bordado dela, ela quer pegar a cabeça de uma boneca com o corpo da outra. Então a gente consegue fazer essa matriz personalizada do jeitinho que o cliente deseja. Então aqui a gente consegue fazer toda a matriz, borda para o cliente. Tem muitos clientes nossos que eles não têm a máquina, né? Eles fazem costura criativa, por exemplo, vendem para o cliente deles os materiais personalizados e trazem para a gente bordar. Então vocês conseguem fazer essa parceria. E a parceria, gente, o bom é o ganha-ganha. Aquela parceria que é bom para um e ruim para o outro, para ficar assim desequilibrado, não é interessante. Esse tempo de eu ganho, você perde, para eu ganhar alguém tem que perder, isso aí já passou, isso é coisa do passado, do século XX, tá? Estamos no século XXI. Então, no século atual se você ganha, eu ganho, a gente cresce junto. Então, a parceria boa é essa, ganha-ganha. Aí eu tenho uma máquina de bordar, mas eu só sei fazer letras e nomes usando o que tem na memória dela. Ah, mas tem alguém na minha cidade que sabe fazer matriz. E aí, qualquer cliente que chegar para mim, que queira uma logomarca, queira um desenho que eu não tenho, queira uma arte que eu não tenha e tenha urgência para entrega, se eu tenho essa parceria com essa pessoa, eu consigo atender esse cliente rápido e a minha parceria vai ganhar junto comigo. Por quê? Porque o valor da matriz de algo personalizado, exclusivo, ele tem um valor diferenciado. Não é o mesmo valor dessas matrizes genéricas que qualquer pessoa pode comprar, que é igual para todo mundo, tipo um Mickey, uma Minnie, um ursinho, né? Esses são desenhos genéricos, onde você consegue comprar na internet, baixar, inclusive ganhar matrizes para você bordar. Já algo exclusivo, não. Então, algo que é exclusivo tem um preço diferenciado, que é o que eu coloquei lá na aula 1. Né? Se você faz 2 matrizes por dia, a R$25 cada uma, você fatura aí no mês, no mínimo, R$1.200. E isso trabalhando apenas nas horas livres. Por exemplo, você trabalha à noite, trabalha na hora do almoço, você consegue fazer isso, tá? Então, parceria é algo que é muito positivo. Então, Fran, se você procurar um pouco mais, entendeu? Numa parceria ganha-ganha, e aí existem técnicas, claro, né? Você consegue sim. E aí, com isso, você vai começar a ganhar dinheiro, sendo uma programadora de matrizes, sendo uma especialista em programação de matrizes, e com esse dinheiro, você vai comprar a sua máquina. E logo, logo, você não vai precisar da parceria. Não na dependência, tá? Parceria é sempre bom, como a Andriele falou, né? A gente tem pessoas, tem costureiras, tem que não tem a máquina de bordar, tem costureiras que têm a máquina de bordar, mas não sabem fazer a matriz, e aí a gente tem a parceria. E essa parceria, ela é boa para todo mundo. Deixa eu ver aqui, a Valéria falou que sim, respondemos. Legal, Valéria. Aqui, a Tatiana. Vocês nicharam o trabalho de vocês ou borda de tudo? Olha, Tatiana, a gente quando começou, como todo mundo começa, né? Com a máquina caseira, uma broda, né, André? Uma máquina pequena. E a gente começou com enxovais. Só bordava fraldinha, paninho, era tudo para maternidade, para parte infantil. Sendo que os clientes, quando você borda enxoval, aquela cliente que foi muito bem atendida por você, quando ela precisar de alguma coisa diferenciada, ela não vai procurar outro lugar, ela vai te procurar. E aí as pessoas começaram a trazer para a gente, né, as demandas dos locais onde elas trabalhavam. E aí, como a gente também nós nos tornamos especialistas em programação de matrizes, a gente começou a atender. E aí, foi o pulo do gato, porque a gente que começou com a máquina caseira, a gente precisou comprar uma máquina maior para poder atender a demanda, porque a máquina caseira já não dava mais conta. E olha que na máquina caseira a gente faturava 2.500, 3. O ápice foi, e a gente já dizia, a máquina não vai aguentar.
A máquina já estava pedindo socorro, porque a bichinha trabalhava, né? E aí foi que a gente começou a trocar, entendeu? Então, hoje, respondendo aqui a sua pergunta, hoje a gente faz tudo. Hoje a gente atende todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui a Esté de Macaé. Seja bem-vinda, Esté. A Sheila colocou aqui, ó, eu estou assim, somente iniciais e nomes. Pois é, Sheila, só iniciais e nomes é o início, tá? É o início, mas como eu também coloquei lá na aula 1, você investe um valor significativo numa máquina de bordar, concorda? Coloque aqui quem tem máquina de bordar. Quanto que vocês pagaram pela máquina de bordar? Quanto que vocês compraram, pagaram a máquina de bordar? Máquina de bordar não é menos de 3, 4, 5 mil reais, dependendo do tipo da máquina de bordar, né? Tem pessoas que compram máquina para começar por 7 mil reais, 9 mil reais. Então, não é um investimento barato, não é um investimento barato. E aí, você pegar uma máquina nesse valor e ficar somente com nomes e iniciais, você realmente está deixando muito dinheiro na mesa, está deixando de ganhar uma grana muito boa, simplesmente porque não explora o potencial que a máquina tem. E olha, tem mais, tá? Tem gente que compra uma máquina e a máquina fica parada. Lembra, Adriele, das nossas alunas? Sim, teve aluna que passou anos com a máquina parada, porque ela não sabia, primeiro, ela não sabia mexer na máquina, porque muita gente compra a máquina achando que é um passe de mágica, né, pra gente pegar o tecido, a peça e a máquina já tá bordando, mas esquece da parte da programação, porque a máquina, ela só vai bordar o que a gente programa. Ela não vai bordar, a gente vai pegar uma imagem e colocar na máquina, ela não faz leitura de imagem, a gente tem que fazer toda uma programação para poder colocar a máquina para funcionar. Então, foram várias alunas que passaram anos com a máquina parada, pagando a máquina no sufoco, porque não tinha lucro, né? Elas não faturavam nada e mesmo assim tinha que pagar a máquina, porque comprou e a máquina lá parada. A máquina de bordar, qual é a finalidade dela? Poucas pessoas têm a finalidade de fazer hobby. Pouco, como eu falei, 9 em cada 10 pessoas têm a máquina de bordar para gerar renda. Então, se você investe, veja, a média de valores aqui, muito significativa, né? De 2.500 a 8 mil reais. Só que tem pessoas que compram máquina de bordar por valores até maiores do que esse. E não faturar nem perto do que você pagou nela, é porque está faltando o quê? Conhecimento, que é o que eu coloquei lá, né? Tanto eu como a Adriele, lá na aula 1. Primeiro compra a máquina de bordar achando que é igual a máquina de costura. Quem aqui comprou a máquina de bordar achando que era igual a máquina de costura? Que era só pegar, ligar na tomada que ela iria fazer a mágica. Quem aqui comprou a máquina de bordar achando que era igual a máquina de costura? Cadê aqui? Márcia, qual o melhor programa para fazer matriz? Aqui a gente utiliza o Wilcon. Primeiro porque a gente tem várias máquinas de diferentes fabricantes. Então, como o Wilcon ele é um programa universal, a gente consegue utilizar um único programa que atenda a todas essas máquinas de fabricantes diferentes. Porque, por exemplo, a PE Design, ela é para Brother. E a gente começou com a Brother. Só que depois a gente foi para uma Tajima, foi para uma Max Special, que são marcas de máquina diferente. Então, se a gente ficasse só no PE Design, a gente não iria conseguir atender a todas essas outras máquinas que são industriais. Então, o Wilcon, por ele ser um programa universal, a gente consegue abranger para todas essas máquinas, tanto máquina caseira como máquina industrial. Por isso que a gente utiliza o Wilcon. A gente faz isso por quê? Porque a gente quando começou com o PE Design, como a Micéia aqui colocou, ó, ela tem o PE Design, que é a maioria, tá? A maioria das bordadeiras tem o PE Design e o Embird. É assim, é batata. PE Design e o Embird. Sendo que como a gente começou a crescer, né? A gente começou a ter demanda, a gente começou a atender bem, a gente começou a entregar rápido, a gente começou a mostrar que era um tabu, tá? Que bordado você tinha que levar uma semana para entregar. A gente começou a desmistificar
para isso. A gente começou a entregar rápido. O cliente chegava, a maioria dos clientes, né, era de urgência, e aí a gente começou a pau na máquina, começou a entregar. Então, a gente abriu um leque de oportunidade, porque tudo era demorado, a gente começou a ter rapidez. Por quê? Pelo conhecimento, pelo domínio, por a gente se tornar especializado em bordado, certo? Então, a gente viu que quando a gente precisasse mudar de máquina, a gente ia precisar aprender outro programa. E com velocidade, a gente precisava de praticidade. E para ter praticidade, você tem que ter algo que seja eficiente. Então, já pensando no futuro, a gente buscou aprender o programa Wilco, e com isso, hoje a gente trabalha com qualquer máquina de bordar, qualquer uma. Então, a gente sempre recomenda, inclusive o nosso curso, a gente ensina do zero a qualquer pessoa, tá? Não é nova, madura, que acha que tem dificuldade com o computador, qualquer pessoa, todo mundo aprende. Deixa eu ver aqui mais. Olha, a Sheila disse que não sabia que tinha programa para construir as matrizes. Ela achava que era só o que tinha na memória da máquina. E não é. Quem trabalha só com o que tem na memória da máquina não vai ter a renda que espera ter pelo investimento que fez. Não tem. E aí, sabe o que acontece? Muita gente fica frustrada, desiste, vende a máquina mais barato do que comprou, e aí rasga o sonho e joga no lixo. A Gilmene aqui, ó. Gilmene. A minha foi 5 mil, mas estava parada há 4 anos. Meu Deus! 4 anos não. Tempo. Mais de 4 anos. Há mais de 4 anos, gente. Olha, e tem muita máquina. Tem muita gente que compra máquina e a máquina está parada, às vezes até dentro da caixa ainda. Então, não façam isso. Vocês estão deixando de ganhar dinheiro. E muito, não é pouco não. Deixa eu ver aqui. A Fran perguntou se a gente vende máquina. Não, a gente não vende máquina, Fran. A gente atende clientes, tá? Vários tipos de clientes. A gente tem máquina, a gente borda e a gente desenvolveu um método que é capaz de ensinar qualquer pessoa a ter um negócio de bordado. Foi o que a gente fez, tá? A gente viu tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passou. E eu contei minha história lá para vocês, né? O negócio não era meu, o negócio da minha irmã. O sonho era dela. Eu era bancária, né? Eu era do mercado financeiro. E aí, quando ela desistiu de tudo, por quê? Porque trabalhava feito uma louca e não via cor do dinheiro. E acredito que pode ser que tenha muita gente assim. Ela largou tudo, foi embora do Brasil. Ela foi morar na Suíça. E deixou tudo aqui, né? E coincidiu de eu ter saído do banco nesse período que ela foi embora. E aí eu entrei para poder fechar tudo, vender, largar tudo. Porque eu não acreditava no negócio bordado. Eu tinha trauma por conta de ver minha mãe numa máquina de costura, de ver que as pessoas não valorizavam, de ver que minha mãe não ganhava dinheiro, minha mãe trabalhava muito, né? Minha mãe vivia sentada numa máquina de bordar, numa máquina de costura, tanto que ela só parou porque ela não conseguia mais costurar por conta dos problemas na coluna que ela adquiriu. Então, tudo isso, né, não me atraía em nada, me deixava realmente muito, muito preocupada. Então, quando eu entrei no negócio bordado, que eu comecei a entender como funcionava, que eu comecei a organizar o negócio de um ponto falido, que estava entregue às baratas, hoje a gente tem 4 lojas. E só não tem mais porque falta braço mesmo para dar conta. E aí o que aconteceu? Como eu identifiquei quais eram os erros, qual era o jeito certo, o que fazer para ter um negócio onde se ganhe dinheiro, né? Se tenha funcionário, a gente tem funcionário seletista, a gente paga os impostos, tudo certinho. Onde a gente conseguisse manter tudo isso, eu vi que tinha muita gente que trabalhava errado da mesma forma que minha irmã, que minha mãe, que minha avó, que a minha família tem toda uma ligação com o artesanato, com a parte de costura. Então a gente desenvolveu, pegou todo esse conhecimento que a Andriele tem. A Andriele, ela é formada em arquitetura, e então ela tem um conhecimento técnico muito, muito profundo, e ela se especializou em programação de matrizes. Então a gente juntou, né, a minha expertise em gestão, a expertise de Andriele em programação, e a gente colocou tudo isso em um método, que é o método Viver do Bordado, onde a gente ensina do zero a você a faturar todos os meses com bordado e dominar os segredos das matrizes perfeitas. Porque não é fazer qualquer matriz, que é isso que gera tanto transtorno, né? Você pega uma matriz, coloca para bordar, a matriz aparece com os erros que a Andriele mostrou lá na aula 1. O contorno, que é o desencaixe, o começo e o fim, a angulação, né? E ainda tem outros, porque se a gente também colocar
colocar tudo, a gente vai ter que fazer um intensivão de um final de semana. Porque tem muitos detalhes, que é o que faz com que muita gente que fica aí na tentativa e erro, eu comprei a máquina de bordar, estou investindo muito, né? Deixa eu ver, teve até alguém aqui que falou que ainda está pagando as parcelas. Aí investe, eu estou pagando as parcelas, não dá para mim, aí não investe no conhecimento. Aí pode chegar e ficar aqui como a Sheila, que a Sheila tem uma máquina de bordar, mas veja, ela achava que só podia usar o que tinha na memória da máquina. E não, Sheila, a máquina de bordar faz maravilhas, ela faz tudo aquilo que você programar para ela bordar. Da mesma forma, a costura. O que é a costura? A costura, onde é que está o segredo da costura? Está no corte. Se você corta, o que você cortar, você vai costurar. Concordo? O segredo da máquina de bordar está na programação de matriz. A máquina de bordar vai bordar tudo aquilo que a máquina que você programar. Tá? Então, para não ficar sem usar e todo o potencial que a máquina de vocês tem e ganhar a renda que vocês querem, tem que ter conhecimento. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha aqui, a Tatiana. Sabia que a máquina de bordar era diferente da máquina de costura, mas achei que teria mais facilidade. Pois é, Tatiana. A maioria das pessoas que compram a máquina de bordar compra exatamente por isso, porque é o mesmo tamanho parecido, né? Tem linha, tem agulha, e aí vai ser tranquilo. E é tranquilo quando você conhece, quando você tem conhecimento, quando você sabe. Aí é super tranquilo. Que é o que a nossa aluna lá, a Fabiana, ela até fala, né? Você acha que é somente pegar uns paninhos, colocar lá e a máquina vai fazer tudo sozinha? Não é não, hein? Não é não. O segredo da máquina de bordar está na matriz. Deixa eu ver o que é a Esté. Eu costuro muito e a máquina de costura não faz nada. Se você não aprender também, exatamente. Então, comprar a máquina e não entender de nada, adianta. É porque assim, sabe, Esté? Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo merece ter uma vida melhor, né? Então, se investe, né? Se investe em maquinário. Quem é costureira costuma ter o quê? A máquina reta, ter a máquina interlock ou a máquina overlock, dependendo do que se costura. Aí tem ainda a faca de corte, para não ficar só a tesoura. Dependendo, ainda tem galoneira. Assim, a máquina de casear. A máquina de casear. Colocar botão. Exato. Então, assim, quando você quer crescer, você começa a procurar o que tem no meio que você está para você facilitar a sua vida. Faz sentido? E aí, nisso, quando você vê assim, poxa, eu trabalho com costura, mas se eu personalizar as minhas costuras, eu vou ganhar mais. Faz sentido? Então, eu vou investir numa máquina de bordar, porque todo mundo diz que a máquina de bordar, ela faz tudo sozinha. E faz. Então, quando você não procura aprender antes de comprar a máquina, corre a situação que foi colocada aqui. Quem foi que colocou? Que estava 4 anos com a máquina, 4 anos com a máquina, há mais de 4 anos com a máquina. Eu me perdi aqui, não estou vendo. Tu achar aí, não me fala, André. Aqui, Gilmena, que estava há mais de 4 anos parada. Obviamente que deve ter tido outros motivos, né? Claro, pode ter outros fatores que também contribuam para isso, mas a maior parte é falta de conhecimento, né? Que aí tem medo de usar a máquina e de quebrar, aí tem medo de se quebrar, quanto que vai ser o conserto, né? E algo que você comprou para resolver sua vida passa a causar um transtorno, e ninguém quer isso, né? Deixa eu ver aqui mais. Niceia perguntou como faz para ter o Wilcom. Niceia, se você der um Google, você vai encontrar, programa Wilcom, vai encontrar um monte, tá? Deixa eu ver aqui mais. A Sheila colocou aqui. Quero aprender a ter esse conhecimento. Sheila, você já está aprendendo, viu? Você já está no caminho certo. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu subir, que eu estava indo, depois desci. Francisca colocou. Tenho uma máquina e só vive parada. Ai, Francisca, faço não, Francisca. Quanto que você investiu, Francisca, na sua
máquina de bordar. Faço não. Máquina de bordar é uma mina de fazer dinheiro, minha gente. E sabe como é que eu sei disso? Eu vim do mercado financeiro e não voltei para o mercado financeiro, não. Eu estou aqui como artesã, trabalhando com bordado. Deixa eu ver aqui, a Josefa, trabalho com boneca, mas acho mágico o bordado. Josefa, o bordado ele pode te ajudar a melhorar ainda mais as bonecas que você faz. Aqui a gente tem cliente que ela traz os rostinhos da boneca só pra gente fazer o bordado. Pois é. E aí tem outro valor. E além disso, ganha agilidade. Porque se você fizer tudo isso na mão, alguma aluna sua fez curso e não conseguiu aprender a fazer matriz, todas conseguem. Fran, todas conseguem. Sabe por quê? Porque Andriele e eu, a gente pega na mão, literalmente, para que possam aprender. Só não aprende quem compra o curso e não assiste nada. Até porque as nossas aulas, elas são ao vivo, tá? A gente faz questão de fazer as nossas aulas ao vivo. E ao vivo não no YouTube, tá? Ao vivo através do Zoom, porque no Zoom vocês conseguem falar, vocês conseguem tirar as dúvidas, a gente interage muito mais, que assim a gente consegue dar um suporte melhor para vocês. Além disso, a gente ainda tem um grupo, né, de acompanhamento que a gente dá suporte. Deixa eu ver. A Francisca, a máquina dela é a Elna. Deixa eu ver aqui, Josefa. Vou aprender. Faço algum trabalho de bordado à mão. Mas, Josefa, exatamente. Ó, é porque qual é a diferença do bordado à mão do bordado à máquina? Na velocidade. Veja o tempo que você leva para fazer um bordado à mão. Um dia, 2 dias, uma semana, dependendo da complexidade do bordado. Na máquina de bordado você faz em minutos, independente da complexidade. Não tem, André, a gente teve algum bordado que a gente passou um dia bordando ele na máquina? A gente teve algum bordado que a gente passou 1 hora bordando ele na máquina? Só bordados maiores. Muito maiores. Muito maiores. Que a gente já teve bordado que foi para uma bandeira de São João, de uma quadrilha de São João, que eles fizeram foi uma fene bem grande e ainda tinha a bandeira de Pernambuco. Então, o bordado ele tinha 50 centímetros. Era muito grande. Então, esse bordado, pelo tamanho e pela quantidade de pontos que tinha essa matriz, aí, mesmo na velocidade máxima da máquina, demorou 1 hora. Mas você fazendo bordados menores e fazendo uma matriz perfeita, o tempo vai ser bem curto. Deixa eu falar aqui que eu terminei descendo os comentários e ficou alguns comentários lá em cima, tá? Então eu subi aqui um pouquinho. Rodrigo, seja bem-vindo, tá bom? Boa noite para você também. A Tatiana fez uma pergunta aqui, Andriele, o Wilcon é craqueado ou conseguimos comprar o original? Tatiana, tem de tudo, tá? Né? Tem de tudo. Então, se você der uma busca, você vai encontrar várias formas. Aí a escolha fica a seu critério, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Moto G7. Eu tenho uma Brother PS150 antiga. Já dá para fazer programação nela também. Ela tem entrada USB, o cartão de memória. Se a resposta for sim para uma dessas opções, sim, ela recebe programação. E mesmo quando era disquete, a gente fazia programação no computador. Mas aí era para aqueles computadores que era a CPU que recebia o disquete, né? Hoje, as máquinas elas já vêm com entrada USB. Mas a dela é antiga, é a PS150, né? Que ela colocou aqui. Isso, aí tem que ver a entrada, se é disquete ou USB. Que aí pode ser cartão de memória, né? Pode ser o cartão de memória, disquete, que ninguém mais nem sabe o que é disquete, né? Isso é coisa das antigas, ou entrada USB. Se ela tiver uma dessas opções, Moto G7, sim, ela aceita a programação de matriz. A Francisca, eu sou tenho uma máquina e só vive parada. Passou, isso é passado, hein, Francisca? Deixa eu ver quem mais aqui. Que a Miceia colocou, deu defeito na máquina, pagou R$400 de conserto em dezembro por conta de uma matriz errada com defeito. Tá vendo? Deixa eu ver, alguém falou aqui que o segredo, deixa eu ver aqui,
Quem foi que falou? Esther, aqui, ó. O segredo da costura está numa boa modelagem, da mesma forma que o segredo do bordado está numa boa matriz. Uma matriz mal feita, acontece o que a Micéia colocou aqui, ó. Uma matriz mal feita dá defeito na máquina, ela quebra agulha, ela quebra calcador, ela quebra um monte de Quebra coisa. drive, pode quebrar várias e várias peças da máquina. E essas peças, dependendo do modelo da sua máquina, talvez ela demore para que o fabricante ele envie essas peças. Às vezes a assistência técnica não tem as peças. Então você que trabalha com bordado, ficar com a máquina de bordar parada uma semana, aqui a gente quando para um dia a gente enlouquece, a gente fica correndo de um canto para outro para atender os clientes, não deixar de fazer nenhum pedido. Imagine você que tem uma máquina e ficar com ela parada uma semana, 2 semanas, um mês, por falta de peça, porque uma matriz mal feita danificou. Então, da mesma forma que para a costura, a modelagem ela é muito importante. Se você tem uma modelagem e faz um corte bem feito, a sua costura, a tendência da sua costura é sair bem feita. No bordado, a mesma coisa. Se você faz uma matriz bem feita, a tendência é que o bordado saia bem feito. O que é que pode fazer que o bordado ele saia mal feito? Na hora de você montar o bastidor. Se você monta o bastidor com folga, aí o bordado não vai sair bem feito. Não é isso, André? Isso. Deixa eu ver o que mais. A Ronilda aqui, ó. Eu estou adquirindo conhecimento e pretendo fazer mais cursos para depois fazer o investimento na máquina. Eu sempre recomendo que, antes de você comprar uma máquina, você primeiro conheça como é que funciona, qual é o mercado, o que é que você tem ao seu redor. Se tem técnico próximo, especializado na sua máquina, é importante também. Porque se der algum probleminha, é mais fácil você ir de encontro a ele. Exato, porque tem esse outro detalhe, compra a máquina de bordar, mas não tem assistência técnica perto da sua casa. Aí o que é que vai acontecer? Quando você precisar de assistência técnica, você vai ficar muito tempo com a máquina parada, porque não vai ter, você vai ter que se deslocar para outro lugar. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha aqui, a Gilmene colocou que ela estava com a máquina parada há mais de 4 anos. Máquina de bordar parada há mais de 4 anos por falta de conhecimento. Só que, minha gente, conhecimento é algo que a gente adquire, né? Aqui, ó, a Estel, o programa é o PA Design. Aqui, Elisângela, tem uma máquina, nunca usei, só fiz umas costuras normais. A Francisca, a máquina dela custou R$3.000. A Elisângela pagou R$2.000 à vista. Sheila, a gente vai falar mais sobre o nosso curso mais para frente, tá certo? Fica tranquila que, olha, todas vocês vão conseguir. Todas vocês que estão verdadeiramente comprometidas com o resultado de vocês, todas vocês que querem faturar e que querem aprender a fazer matriz e nunca mais se sentir sozinha, desamparada e sem ter aonde perguntar e com medo, com o nosso apoio, com o nosso método, isso é coisa do passado para vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, a Caseira Itaquera. Trabalhei bastante de 2011 até 2016. Faz 6 anos que parei. Estou voltando agora. Fiz uma vez um lucinho na máquina de bordar. Minha dificuldade é criar matrizes. Tenho uma Janome. Sua dificuldade era criar matrizes, hein? Porque agora, seus problemas, como dizia aquela organização Tabajara, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Isso, deixa eu ver. Aqui a Elisângela, dá para usar a máquina SQ9000 se ela for de bordar e ela tiver entrada para USB o cartão de memória, dá. Agora, se ela for máquina de costura, não. Porque máquina de costura, ela só costura. Deixa eu ver aqui, ó. Tatiana, a programação consegue diminuir o tempo de bordado? E aí, André? Com certeza. Porque Outra é na programação que vocês vão fazer os ajustes, edições, ver se está na sequência de cor tudo certinho, porque tudo isso vai influenciar. Uma coisa que a gente vê muito, sabe, nas matrizes prontas, é que o pessoal não respeita a ordem das cores, né? Simplesmente assim, vai fazendo a matriz e aí a maioria de vocês, a máquina de vocês tem uma agulha, ou seja, vai bordar uma cor por vez. Então imagine você ter 5 cores numa matriz, aí
Aí tem branco, preto, amarelo, azul e vermelho. Aí ela começa com branco, aí depois vem para o vermelho, aí volta para o branco, vem para o preto, vai para o amarelo, vem para o branco. Isso é perda de tempo, tá? E na programação, tudo isso a gente consegue resolver. E a outra pergunta, como sei qual ponto combina com o tipo de tecido? Tenho que me preocupar com isso antes? Vai depender do tamanho que você vai criar a matriz. O Wilcon, ele dá diversos tipos de pontos. Então, dependendo do tamanho, se é um bordado grande, se é um bordado pequeno, vocês vão ter que ajustar os tipos de pontos. Aí tem aqui, ó, a Sheila perguntou, como sabemos que a matriz é mal feita ou tem defeito? Tem que analisar a matriz antes de colocá-la na máquina, né, Andriele? Fala mais aí sobre isso. E na aula, a gente mostrou alguns erros, não foi? Então, vocês vão ter que abrir as matrizes no programa, tá? Vocês vão ter que abrir as matrizes no Wilcon e ir verificando todos os pontos que constituem a matriz, para ver se o contorno está no local certo, se o início e o final está no local certo, porque às vezes, se, por exemplo, o início estiver junto do final, então vai dar erro. Então, aí, esses pequenos detalhes, você já consegue retirar todas essas falhas, porque onde a gente mostrou esses erros, início e final, angulação, tudo isso, vários erros, o próprio programa, ele vai mostrar onde é que vai falhar. E aí, no nosso curso, a gente mostra exatamente como você identificar. No nosso curso, a gente treina o seu olhar para identificar essas falhas. E é muito engraçado, porque tem as nossas alunas, quando elas começam a fazer as primeiras matrizes, elas ficam eufóricas, né? Todos ficam eufóricos. E aí, a primeira matriz, ela sai torta, porque aquela vontade de fazer, aí vai fazendo. E aí, quando ela termina de fazer, ela manda para a gente analisar. E ela mesma fala assim, a matriz, ela tá com um erro, mas eu já sei qual é o erro. Ela mesmo refaz e ela mesmo manda de novo, né, Andriele? É muito Elas engraçado fazem isso. a matriz, bota no grupo. Aí fica feliz, né? Porque é a primeira matriz delas. Aí elas vão, borda. Quando borda, elas mesmo identificam lá o defeito. Antes de perguntar pra gente, porque no grupo a gente uma ajuda a outra. Então, as alunas, elas sempre perguntam quando tem dúvida. Então, antes delas perguntarem, elas já, como a gente treina o olhar das alunas, elas mesmo identificam, elas na hora que tá bordando lá, elas já ajustam e já manda pra gente ele consertado. Elas mesmo identificam isso. Deixa eu ver aqui. Olha a Miceia. Vendia um pouco de necessaire por mês, em torno de 10 a 20 peças. No começo de 2015. Depois de 2 meses, pegou 65 peças. E agora, no Dia das Mães, no mínimo 200 peças. Quando você faz um bom trabalho, tem pessoas que falam assim, eu não sei vender, né? Eu não ganho dinheiro porque eu não sei vender, eu sou tímida, sou retraída, eu não gosto de me expor, de vender. Mas quando você faz um bom trabalho, um trabalho com responsabilidade, com qualidade, você cumpre os prazos, você atende bem, os próprios clientes fazem a divulgação de você. E quando eles precisam, alguém precisa de algo, eles indicam e eles trazem porque eles ganham confiança com você, entendeu? Então, se você chegou a essas 200 peças, é porque o seu trabalho é bem feito. Aqui, ó, a Esther colocou, concordo, por isso quero aprender a fazer matrizes, já faço alguma. Pronto, quando o nosso método, tá, Esther, e todos vocês que estão aqui, vocês aprendem a fazer todo e qualquer tipo de matriz. E aí, é muito interessante a reação, né, porque tem alunos que falam assim, meu Deus, eu nem sabia que era possível fazer isso. Pois é, com bordado é possível fazer tudo. Uma programação bem feita, a máquina de bordar, ela só vai bordar, desde que você prepare ela antes. Olha aqui, a Miceia pagou 5.500 em 10 vezes, ou seja, pagou o quê? No mínimo R$550 por mês de parcela, né, na máquina de bordar. Edna, boa noite, seja bem-vinda. A Sarita, good vibes, Sarita, good vibes. Aparecida, eu não tenho uma máquina e só tenho 500 para investir. Calma, Aparecida, a gente não vai fazer leilão aqui
não. Calma, calma. Olha, amanhã vai ter a segunda aula. Essa semana toda a gente vai estar aqui com vocês, como a gente fez o Esquenta semana passada. Essa semana a gente está aqui com mais conteúdo para vocês verem um mundo de oportunidades que tem para vocês, tá? Para vocês ganharem dinheiro, vocês faturarem, para vocês terem a renda que vocês tanto querem. Então, fica tranquila, Aparecida, fica com a gente, fica com a gente. Deixa eu ver aqui, ó, a Lídia, tenho máquina há 1 ano e meio, mas faz meio ano que meu trabalho aumentou. Hoje tenho parceria com loja de artesanato e faço muito enxoval de bebê e personalização de toalhas. Olha aí, Lídia, foi mais ou menos isso que começou a acontecer com a gente, entendeu? A gente começou a fazer parcerias, né? E olha, parceria, minha gente, é ganha-ganha. Às vezes, para você ganhar, você precisa dar um passo atrás. E não apenas, eu tenho que ganhar, tenho que ganhar, tenho que ganhar, tenho que ganhar. Se você pensa lá na frente, eu vou dar um passo atrás aqui, eu posso até ganhar um pouco menos, mas a quantidade de trabalhos que eu vou ter, a quantidade de clientes que eu vou conseguir, vai fazer com que esse pouco que eu vou ganhar nesse começo vai me gerar um passo maior lá na frente. Então, tem alguns detalhes que são importantes para você fazer uma parceria. Nem sempre é só pelo dinheiro, sabe? Se fosse assim, a gente não patrocinava, porque os patrocínios fazem o quê? Investem em algo que ali, de bate e pronto, não vai se ganhar, mas vai ter uma divulgação. Deixa eu ver aqui, ó. A Micéia, cobro matriz prontas e faço outras delas. Isso também é algo muito importante, porque você tem, digamos aí, um acervo de matrizes. Tem gente que tem 1.000 matrizes, 100 matrizes, 1.000 matrizes, 5.000, 10.000, e essas matrizes ficam lá. Só de uma matriz você pode transformar em duas, de uma matriz pode transformar em 2, em 3, em 4. E como é que você transforma? Quando você aumenta o tamanho, diminui o tamanho, muda as cores, muda os pontos, tudo, tira um detalhe, acrescenta outro, tudo isso você amplia o seu portfólio de matrizes, né? Você aumenta. Deixa eu ver aqui a Sheila. É isso que eu quero, ter conhecimento e viver disso, com essa segurança que você e a Andriela estão passando para nós. Leiga como eu. Estou amando essa live. E nós amamos fazer isso. Tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente não vê o tempo passar, né? A gente vai fazendo, vai fluindo, e isso é muito bacana. Muito obrigada, viu, Sheila? Fica com a gente aí, Sheila. Deixa eu ver quem mais aqui. Tatiana, perguntei sobre o programa porque tive problemas de comprar os programas e depois parar o funcionamento. Será que tem a ver com o computador? Às vezes tem, né, Andriele? Isso, às vezes é o próprio sistema do antivírus do seu computador que pode estar travando o funcionamento dos programas, tá? Então, pode ser o computador, pode ser o programa. Tem que... Cada computador tem uma particularidade. A memória, porque às vezes o computador está tão sobrecarregado que ele não suporta outros programas. Então, é interessante, inclusive, fazer uma limpeza no computador, de preferência, não colocar muita coisa nele, porque senão vai terminar afetando, né? Termina ficando muito lento, trava, aí pode sim ter a ver com a capacidade de memória do computador, viu, Tatiana? Ó, pergunta muito boa aqui que o Bernardo fez. Precisa ter computador para fazer matriz? Sim. Você não faz matriz em celular, tem que ter computador. Qual é o computador que precisa ter? Pelo menos que ele tenha o Windows 7, né? O Windows 7, ideal o Windows 10, porque você, para fazer a matriz, você precisa disso aqui, ó, mouse. Você não consegue fazer a matriz no celular, até porque os programas, eles não são feitos para o celular. Já imaginou você pegar um celular minúsculo, mesmo que seja um maiorzinho, né? Dependendo do tamanho do celular. Mas para ver os detalhes. Para ver detalhes, são muitos detalhes. Você vai trabalhar com linhas, fazendo linhas, entendeu? Então, tem que ter um computador. E essa pergunta foi fantástica. Deixa eu ver aqui. O link do WhatsApp não estava azul, por isso demorei para entrar na aula. Vai ficar gravada? Vai não, Cláudia. Essa aula de perguntas e respostas não vai ficar gravada, tá? O que fica gravada são as aulas da segunda, quarta e sexta. Hoje e quinta
A gente hoje é Tira Dúvidas, quinta-feira também outra live de Tira Dúvidas, que é para a gente estar respondendo as perguntas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Qual a máquina doméstica vocês indicam comprar? Olha, Cláudia, essa resposta a resposta para essa pergunta, que é muito pertinente, muito boa, é o seguinte: quanto que você está disposto a pagar, entendeu? Porque tem máquina de bordar caseira para todos os gostos, todos os tamanhos de máquina, com velocidade, com bastidor, com serviços extras. Então, por esse motivo, todas vocês que assistiram a aula 1, que foi disponibilizada ontem, e fizer o resumo da aula e postar lá na comunidade do Facebook, vai receber um e-book com as 5 top máquinas de bordar caseira. Então, pelas 5 top máquinas de bordar caseira, e tem link, tá? Quando você abre o e-book, você clica no link, você já vai direto para o site onde vende a máquina. E aí tem as características delas, né? O que é que elas têm, quantos bastidores, qual o tamanho do bastidor, qual a velocidade, quais os recursos extras. E quando você clica no link, você vai para a página de vendas da máquina, que a gente tem nada a ver com isso, tá certo? É somente para ajudar vocês a fazer a pesquisa. Aí lá tem os valores e tem as condições de parcelamento. Os sites, site Americanas, site Submarino, site Amazon, são sites diversos, que a gente não tem nada a ver com isso, tá certo? Então, minha recomendação: quem não assistiu a aula 1, assista a aula 1, faz o resumo, posta lá na comunidade do Facebook, que vai receber o e-book das 5 tops máquinas de bordar caseira. E aí serve de parâmetro para você escolher. Tá bom, Cláudia? Deixa eu ver aqui. Aparecida, amei todas as lives, mas hoje está espetacular. Amando tudo isso. Coraçãozinho. Fazer também. Obrigada. E meninas, olha só, o tempo passa tão rápido que a gente não percebe. Eu ficaria aqui de boa. Tá chovendo lá fora, eu ficaria de boa aqui. Mas já são 9 horas da noite. É rapidinho, né? E a gente já tá aqui 1 hora. Há 1 hora. Há 1 hora. Então, eu quero agradecer imensamente por vocês terem vindo para cá, por vocês terem tirado as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida que não foi respondida aqui, vocês não deu tempo de colocar, põe lá no grupo do Facebook. Deixa eu ver aqui. Chegou mais uma aqui. Miceia. Trabalhava com uma amiga, tinha uma parceria, mas achei melhor comprar uma, pois os clientes estavam crescendo muito rápido e às vezes tinha que pegar os bordados às 11 horas e até meia-noite. Exatamente. Pois é. Foi exatamente assim. A gente não foi uma parceria para que alguém bordasse para a gente, sabe? A gente teve parceria das pessoas que bordavam. E com isso, a gente precisou comprar máquinas maiores para poder dar vazão. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a cada um de vocês. Desejo uma excelente noite. Se prepare que amanhã sai a segunda aula, hein? Segunda aula. Se preparem para poder ter mais conhecimento e quero todas vocês conosco, utilizando o método Viver de Bordados. A gente vai abrir inscrição no término da semana. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Antes de eu encerrar, olha só que legal. Sarita, olá. Não sei falar espanhol nem castelhano, nada, tá bom? Mas vou me arriscar aqui a ler no portunhol. Olá, me encanta saber que puedo yo misma hacer mis matrices. Gracias por ti, ajuda desde Argentina. Ai, coisa linda. É o meu portunhol horroroso, mas está valendo. O que vale é a gente enfrentar e ir em frente, né? Beijo da Argentina. Deixa eu ver aqui. Ok, fique com Deus. Beijo, boa noite. Cristiane, estou com uma matriz perfeita, porém tem muitos pontos, pois o ponto suporte é uma colmeia. Tem como eu arrumar? Olha, se ela está com muitos pontos, ela não está perfeita, né, André? Isso, teria que fazer uma edição nela. Tá? Então, eu acho que você quis dizer assim, eu estou com uma matriz linda, mas está com muitos pontos. E esses muitos pontos fazem você desperdiçar
linha, desperdiçar tempo de máquina, energia, e tudo isso pode ser editado, tá bom? Então, amanhã, segunda aula, resumo lá no Facebook, dúvidas lá no Facebook, e amanhã, mais uma vez, a gente vai abrir o grupo do WhatsApp para interação. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.